na Morada é acolher esses idosos em situação de rua, e a gente tem 3 etapas fundamentais no nosso processo de atendimento e acolhimento. O primeiro é recebê-los e tratar especificamente da saúde de cada um deles. No segundo momento, nós vamos resgatar a cidadania, ou seja, buscar tirar documentos que eles não têm, certidão de nascimento, CPF, RG, porque isso já faz um link com a próxima etapa, que é buscar os benefícios sociais. Ou seja, muitos deles não têm aposentadoria, porque não têm os documentos. Então, aposentadoria, Bolsa Família, renda mínima. Também oferecemos oficinas de crochê, de serigrafia, passeios. Então, tudo para fazer a vida desse idoso, que por algum motivo ele veio parar aqui, né, esteve em situação de rua, foi acolhido, e o que a gente deseja é resgatar a felicidade de cada um deles. Uma coisa que marca muito aqui na Morada, e que foi por iniciativa dos próprios idosos, né, e aqueles que têm aptidão, eles próprios criaram uma horta vertical. Então essa horta vertical tem plantas medicinais, tem alguns frutos que a gente acaba usando na nossa cozinha também. E o que eu fico muito mais feliz que eu não preciso dizer, olha, vamos cuidar da horta. Então temos pelo menos 4 pessoas que se revezam e constantemente estão lá cuidando, olhando, que é o João Martins, o seu Florisvaldo, a dona Maria Joaquina. Eu gosto muito de plantas, eu gosto muito de zelar pelas plantas, eu gosto de ver elas sempre bonitas, sendo zeladas pela minha mão, que dá aquele prazer que a gente está sentindo que alguma coisa está vivendo, porque a gente também está ajudando a zelar, né? Ajudando pela saúde. É planta, mas a gente sente que as plantas também necessitam de zelo, de amor, de carinho. Quando eu estou aqui já há 3 anos. E aqui essa Morada Nova Luz tem mais ou menos uns 3 anos e meio que foi inaugurada. E quando eu cheguei não tinha. Aí o Roberto mandou colocar essas plantas, fez aqui essa decoração com esses canos e ficou muito bonito aí, você tá vendo como tá? As plantas parece que cada dia tem mais vida. Eu gosto de mexer nas plantas, porque eu venho de raízes lá do meio da lavoura mesmo. Eu fui para a cidade com 18 anos, mas eu trabalhava na lavoura com meus pais desde os 7 anos de idade. E a gente conhece muita coisa a respeito da lavoura, né? Então essas plantas medicinais, para mim, é uma coisa muito importante, né? Ao mesmo tempo que elas são importantes para a saúde, são importantes para a minha terapia também, né? Que quando a gente fica só dentro de casa, o clima se torna meio vicioso, né? E a gente precisa arejar a cabeça, né? A ideia surgiu, já vinha com a demanda da unidade mesmo, da equipe, né? Pela própria criação dos idosos, né? A grande maioria vem do interior de São Paulo aí, e dentro de uma cidade aqui que tem pouco espaço para cultivo de uma horta, uma hortaliça, qualquer tipo de planta. E aí, no momento 1 que eu fiz, em 2010, com o Rodrigo, na época o gestor local do Paves, né, ele fez a apresentação do que era o Paves, né, apresentou alguns projetos de hortas. Aí, no fim da capacitação que ele estava fazendo, comecei a conversar com ele. Falei que a gente tinha um espaço, que era a demanda dos idosos aqui, né, a equipe já vinha percebendo que os idosos queixavam-se, né, porque o espaço aqui antigamente ele era vago. Né? Tinha alguns vasos, mas era vago. Então, a partir dessa ideia, o surgimento do projeto veio de janeiro para fevereiro do ano seguinte, 2011, né? E surgiu com a proposta dos próprios idosos mesmo. Tipo, foi sentando e vendo as propostas do que a gente poderia ser utilizado da horta, qual seria o foco principal da horta, que na verdade veio com um resgate de memórias, né? Porque muitos dos idosos aqui, propriamente, eles convivem nos mesmos quartos. 3, 4 no mesmo quarto, mas não se conhecem, não conhecem um pouco da história de vida de cada um deles, né? A própria equipe também não conhecia. Então, com a demanda da horta, das rodas de chá, né, que a gente utilizava das próprias hortaliças aqui, a gente vinha com esse resgate de memória, né, resgatando algum tipo de doença que eles não falavam pra gente, uma hipertensão, uma diabetes. Então, a ideia era, com um pano de fundo, de mexer com a planta, de mexer com esses elementos que provavelmente iam reavivar a memória da infância,
a gente pudesse ir captando elementos para que na nossa utopia conseguisse no final encaminhá-los junto a algum familiar. Esse não era só o objetivo específico, mas era um dos, né? Então, a partir disso a gente começou o projeto de captação, envolvimento de toda a equipe Saúde da Família, junto com o PAVES, né, uma rede bem forte. E de fato, com o término da horta, a gente começou nos projetos de rodas de chá, né, com uma conversa terapêutica. Então a equipe de saúde aqui, ela percebeu que, entre outros problemas, né, problemas clínicos e tal, havia esse problema também de relacionamento entre os moradores, né? Embora morando sob o mesmo teto, eles não se relacionavam, cada um ficava no teu canto e tal. E aí surgiu a ideia de a gente construir essa obra de forma que ela tivesse um sentido pedagógico, né? Uma das oficinas que a gente ministrou aqui foi intitulada de Resgate da Memória. Então essa oficina, a gente fazia uma roda, as pessoas, cada um, na sua vez, cada um falava o seu nome, de onde tinha vindo e tal, e a gente percebeu assim que todos evidentemente assim têm quase a mesma faixa etária e tinham uma história de vida parecida, né? Porque viveram os mesmos processos históricos, né? Embora cada um com a sua particularidade, mas no geral tinham histórias parecidas. E isso fazia com que um se identificasse com o outro, né? Porque tinham a história de vida parecida e começavam a se identificar e se relacionar melhor. Como foi dito, né, o êxodo rural da época traz para o paciente que está aqui, para o idoso que está aqui, para o usuário, né, traz para ele a infância dele, né, porque está mexendo com a horta, mexendo com terra, né, e a maioria dos que estão aqui são sertanejos, vieram, né, de fazendas, de roças e etc. Mas a importância de trazer isso para eles foi que o resgate social, né? O uso até mesmo das plantas para deixar eles mais calmos. Tem o bolo do Chile que está peladinho. Elas vêm aqui, pegam as folhinhas, lavam e comem. Também tem a erva cidreira e o capim santo, que é para fazer chá. Justamente essa erva cidreira aqui, ela é calmante. A maioria delas são de propriedades medicinais. Então, do tipo boldo, é um hepatoprotetor. Ele protege o fígado, né? Nós temos o guaco. O guaco a propriedade principal do guaco ele é para tosse, para tirar a secreção do pulmão, propriamente dito. Ele age também como um antitussígeno, dependendo da forma que for usado, né? A maneira que foi abraçado a causa e os produtos que foram jogados fora, que foram reciclados aqui, eu achei que nós éramos unidos e ficamos muito mais unidos entre nós, a equipe, com o PAVES e a associação e a própria casa onde estão os senhores aqui cuidando agora da horta. Então eu achei que em tudo, do começo ao final da horta, foi uma experiência maravilhosa, não só para mim, como eu acho que para os demais do grupo. E só elogios, elogios, elogios. Esse trabalho não foi um trabalho do PAVES, não foi um trabalho da equipe de saúde, foi um trabalho da Estratégia de Saúde da Família, né? Na verdade, a gente tem que pensar nesse trabalho como não segregando grupos e tal. Foi um trabalho em conjunto, a equipe de saúde toda trabalhou, auxiliares de enfermagem, agente de saúde, enfermeiro, não é? Todos da equipe cortaram, serraram, pregaram, furaram parede, pintaram, né? Então foi uma construção coletiva, tanto física quanto intelectual. Porque a gente zela, a gente chega aqui e fica admirando, os idosos chegam aqui e ficam pondo a mão, com carinho, carinhando. Então é isso aí que a gente distrai também, né? A gente passa alguns momentos, alguns minutos aqui apreciando esse pedacinho de vida gostoso que Deus deixa assim, a gente dá o direito da gente compartilhar da vida das plantas, né? É fundamental, se as pessoas soubessem a importância que isso aí tem para a nossa saúde, as pessoas teriam um pouco mais de interesse, né, de fazer alguma coisa em função mesmo de cuidar das plantas, né?